nossa aula de redação de hoje é dica de redação, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um aspecto que é importantíssimo no texto e que muitas vezes não é valorizado pelo candidato. Você, estudante, precisa entender que os modelos prontos de redação, eles não podem ser apropriados e utilizados indevidamente. Você até pode construir um modelo de texto seu. Eu incentivo muito meus alunos que eles construam seus próprios modelos, seu projeto de texto articulado. Mas ele precisa ter marcas pessoais, próprias, suas. Uma leitura de mundo, o uso de termos, uma produção de termos e palavras ao longo do texto que demonstrem que o texto é seu. É isso que a gente chama de autoria. Você, no Enem, vai ter seu texto corrigido sem que o corretor saiba que é você propriamente. Você lá vira um número. E por conta disso, você precisa conquistar o corretor por meio da autoria, demonstrando que houve de fato a compreensão do tema e que você fez análises a partir disso. A autoria no Enem é um conceito de pouco consenso entre os estudiosos. O próprio manual de redação do Enem, ele não traz de maneira muito clara ou específica o que seria aí o conceito de autoria. Ele diz assim, que é a capacidade do aluno de ter ideias concatenadas, ou seja, que possam ser associadas, que gerem uma progressão e que com isso vai se perceber ao longo do texto uma boa organização. O que seria um exemplo prático aí do uso da autoria? Por exemplo, quando você escolhe na sua tese tratar primeiro de um argumento e depois de outro argumento. Vou usar um exemplo clássico, lá num texto 1000 do Enem. A persistência de alguma coisa que tem raízes históricas e culturais. Nada impede o candidato de colocar raízes culturais e históricas. A opção em colocar primeiro as raízes culturais e ao longo do primeiro desenvolvimento tratar delas é que garante a autoria. Ele poderia tranquilamente inverter isso. Mas ele precisa, ao longo do texto, mostrar uma organização de suas ideias. E para isso, construir um plano de texto, construir uma esquematização temática, antes propriamente do texto, é imprescindível. Além do manual de redação, outros autores conceituam a autoria como sendo o estilo, a originalidade, a marca de identidade que o candidato tem ao escrever o seu próprio texto. Por conta disso, ao utilizar determinadas palavras ou ao utilizar uma linguagem formal que seja mais rebuscada, é preciso ter domínio propriamente desse uso. É por isso que o uso de palavras isoladas, as consideradas palavras bonitas ou palavras difíceis, elas não valorizam propriamente o seu texto, porque elas estarão ali e não colaborarão para o seu projeto de texto. Logo, vai ficar claro, explícito ao leitor, que elas não são suas, elas não traduzem a autoria textual. E por conta disso, é preciso que o candidato use os termos de maneira original, dando sentido a esses termos a partir de sua própria escrita. Além disso, as marcas de identidade são a forma como você, candidato, analisa um determinado argumento. Vamos pensar comigo? Todo mundo tem argumentos muito parecidos em uma proposta de tema do Enem, uma vez que o tema ele já vem bem delimitado. Se você estiver pensando alguma coisa que não foi pensado pelos demais, talvez você esteja errado. A verdade é que todo mundo acaba trabalhando com argumentos muito parecidos. Mas o que faz um texto ser bem avaliado? É o argumento? Não. É o modo como esse argumento é trabalhado. Vou dar um exemplo aqui. O tema do Enem 2015. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A gente teve como argumentos mais comuns a presença da Lei Maria da Penha, o fato da gente vivenciar uma sociedade patriarcal, a persistência desse modelo de sociedade patriarcal, e também a visão deturpada de que há uma superioridade do gênero masculino em relação ao gênero feminino. Esses argumentos, eles foram utilizados em muitos textos, inclusive nos textos que foram avaliados com nota 1000, publicados também na carteira
redação do participante. O tratamento temático, o tratamento argumentativo a cada um desses elementos é que concedeu uma boa nota ao candidato. Ou seja, foi preciso que ele desse autoria a um argumento que seria comum aos outros candidatos que estariam também realizando a avaliação, tornando assim esse elemento identitário, próprio dele. Quando ele fala da questão da Lei Maria da Penha, todo mundo sabe da criação dessa lei, da importância dela, da necessidade de ser criada, da continuidade de ações em relação a esta lei. Mas talvez o ponto-chave fosse mostrar como essa lei ela precisa não só estar no papel, mas ser devidamente aplicada. Como só implementar uma lei não garante que a gente resolva de fato o problema da violência. Era preciso marcar de maneira autoral como esse argumento tem relevância para o seu próprio texto. Esse é o ponto-chave em relação à autoria. E a autoria, a gente está falando disso por quê? Porque a autoria ela é avaliada aqui na competência 3. A competência 3 chama a atenção de alguns aspectos, como, por exemplo, a seleção dos argumentos que serão tratados, a relação entre esses argumentos e fatos, opiniões, dados, exemplos que podem ser utilizados pelo candidato, a organização das ideias e, além disso, a interpretação de fatos e opiniões que estejam relacionados ao tema. Todos esses elementos, eles são escolhidos previamente pelo candidato e devem compor o chamado projeto de texto. O que é o projeto de texto? É a maneira como o seu texto é desenvolvido ou como ele será desenvolvido ao longo da sua escrita e que fique claro ao leitor o encadeamento das ideias. Então, se você fez uma tese direta com 2 argumentos, você obrigatoriamente deve dar sequência aos argumentos por meio da ordem que você apresentou na tese. Então, se você primeiro falou sobre as raízes históricas, o seu desenvolvimento 1 deve dar ênfase a tratar das raízes históricas, mantendo assim um projeto de texto. O que é que você vai fazer? Você vai buscar selecionar um argumento que tenha maior relação com esse elemento histórico e, na sequência, tentar explicar esse elemento histórico por meio de algum chamado estratégia argumentativa. Você pode trazer uma alusão histórica para fazer isso, um dado complementar, um exemplo, um autor da sociologia, da filosofia que possa subsidiar o seu argumento, que possa respaldar a sua argumentação. Tudo isso buscando fazer com que a sua abordagem ela consiga alcançar a chamada autoria. Para isso, alguns termos podem ajudar você, candidato, a conseguir uma boa pontuação na competência 3. Selecionei aqui alguns deles para marcar esse espaço de autoria. Quando você usa palavras como degradante, você está imprimindo a autoria a um determinado argumento. Se você diz que a condição dos moradores de rua no Brasil, que a gente não chama mais de moradores de rua, inclusive, são pessoas de rua, em situação de rua, não se mora na rua, você fala que essa situação ela é degradante, humilhante, precária, que ela é inadmissível, que ela precisa ser superada, que tal situação subverte a lógica humanitária, você está dando uma autoria a um argumento que seria comum. Essa é a ideia da nossa aulinha de hoje. Fazer com que você entenda que, ao longo da sua argumentação, você precisa trazer termos que vão lhe auxiliar a tornar o seu argumento verdadeiramente seu, com suas ideias. Isso é a autoria para o Enem. Aqui eu deixo alguns termos, se você quiser treinar em frases separadas, sem fazer um texto completo, faça isso. Use só o termo dentro de uma ideia, dentro de uma argumentação e tente desenvolver colocando, imprimindo essas palavras na sua escrita. Você vai perceber que seu texto vai ficar com maior caráter argumentativo e, consequentemente, mais adequado para o estilo que é cobrado no Enem. Espero que a aula de hoje tenha lhe ajudado e que você possa fazer ótimas redações com essas dicas.